Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Espero que vocês se encontrem num ambiente de paz nessa manhã. Nós estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma meditação nesta manhã, para mais uma meditação na Bíblia, na Palavra de Deus, naquilo que o Senhor Jesus declarou. Nós vamos ler nessa manhã algo que o Senhor Jesus fez e que Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. O Senhor Jesus, no Evangelho de Jesus Cristo, qual relata Mateus, capítulo de número 5, ele declara ali um sermão profético na montanha. Ele declara um sermão ali que traz toda uma diferença para as nossas vidas. Lucas também, no capítulo de número 6, relata, mas eu quero usar essa base aqui no Evangelho segundo relata Mateus, capítulo de número 5. E nós vamos ler nessa manhã para um melhor entendimento. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Só vamos ler até aí. Quando nós entendemos esse sermão, a gente percebe que o Senhor Jesus já vinha de um período de ensino, e aqui ele olha toda a sua multidão, ele vai subir ao monte. Acredito eu que seria um momento em que ele se reuniria com os seus discípulos para conversarem, mas ele olha e vê aquela multidão ainda seguindo, e ele para. E eu acredito sim que o Senhor Jesus observou aquela multidão. E ao observar aquela multidão, ele conseguiu. A Bíblia afirma para nós que ele foi 100% homem e 100% Deus. Então eu acredito que ele olhou toda aquela multidão, como ele nos olha nesta manhã, e ele consegue enxergar em nós qual é a faculdade, qual é a área em que nós precisamos hoje de um direcionamento de que somos bem-aventurados porque estamos passando por isso, mas somos bem-aventurados e qual é o fim dessa bem-aventurança. Percebe que para cada situação é herdado algo. Primeiro, o que significa bem-aventurado? Bem-aventurado é aquele que usufrui da santidade celestial, ou seja, quando ele vira para a multidão, em outras palavras, ele declara para a multidão: bem-aventurados sois vós. O que ele quis dizer com esse bem-aventurado? Bem-aventurado é o homem ou a mulher que investe no conhecimento e usufrui dessa presença divina, dessa santidade, dessa presença de Deus. Bem-aventurado é a pessoa que se entrega no entendimento, na busca de quem é Deus. Percebe que quando ele traz esse bem-aventurado, quando nós buscamos a tradução para tudo isso, aquele que usufrui a santidade celestial, o bem-aventurado também traz para a gente o entendimento afortunado você é, condição de extremo bem-estar, felicidade absoluta alcançada pelos desígnios do céu, ao lado de Deus. Então, quando você é quando você busca Deus, Jesus já declara: bem-aventurado és. Bem-aventurado és. Porque aos que parecem loucura, para Deus é uma bem-aventurança.
É um entendimento de que ele existe e de que nós precisamos dele. E aí Jesus começa a declarar sobre a bem-aventurança. Eu acho muito interessante porque dentro do próprio texto tem algumas coisas que estão implícitas, elas não estão tão notórias. É interessante que a gente leia junto e medite junto, porque esse texto das bem-aventuranças, elas vão trazer para nós algumas características bem implícitas ali guardadinhas e que de repente nós até desconhecemos e para nós nessa manhã será positivo entender. Quando o Senhor Jesus começa ali no versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É bem interessante porque como é que nós vamos entender sobre pobre de espírito, sendo que espírito é de Deus? Nos vídeos passados nós temos alguns ensinos e que ensina a discernir o corpo, alma e espírito. O corpo é essa parte material, a alma é o imaterial, é onde estão os nossos sentimentos, as nossas emoções. E o espírito é de Deus. Tanto que o espírito volta para Deus. O espírito é de Deus. Quando o Senhor Jesus diz aqui os pobres de espírito, são aquelas pessoas que acreditam que eu em mim não sou ninguém. Eu em mim não tenho nada. Eu só sou alguém quando estou em Deus. Eu só sou alguém quando eu sei quem é Deus. Por isso é que o Senhor Jesus declara assim, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A gente tem o conhecimento de que o Senhor Jesus, ele veio à Terra para declarar, para colocar aqui, para deixar, para dar início ao reino dos céus na Terra. Ele implantou aqui. Só que quando o Senhor Jesus declara bem-aventurados os pobres de espírito, significa que são aquelas pessoas que buscam a Deus. Aquelas pessoas não são só aqueles que são, que coitadinho, até mesmo porque a palavra coitadinho não é uma palavra que deve ser usada. Coitadinho é o diminutivo de coito interrompido. Isso significa, coito interrompido, para nós tem uma tradução de abuso. E as pessoas não são coitadas, não é nesse sentido que o Senhor Jesus nos traz. Os pobres de espírito são aqueles que em si não têm nada a oferecer que não venha de Deus. Quando nós reconhecemos, quando nós damos ao céu esse feedback de dependência, que somos miseráveis sem Deus, o reino do céu será nosso, porque estamos declarando que precisamos. Uma outra característica muito tremenda, no versículo 4, quando o Senhor Jesus declara, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Os que choram são os que têm uma vida de arrependimento. Não é só os que choram por qualquer coisa. Existem pessoas que choram por qualquer coisa porque simplesmente são emotivas. Eu conheço pessoas que por causa de uma música lá de antigamente, foi quando a pessoa conheceu o primeiro namorado, a pessoa chora até hoje. E assim, são pessoas emotivas. Existem pessoas que choram porque choram, mas não é esse choro. Esse choro aqui dessa bem-aventurança são chamadas ao arrependimento. Bem-aventurados são essas pessoas que choram por se arrepender. Se arrepender dos seus feitos, se arrepender de perder oportunidades, de se arrepender por estar errado, se arrepender de não buscar a Deus, de arrependimento, porque esses serão consolados. Nunca nos esquecendo de que esse sermão da bem-aventurados são as pessoas afortunadas em Deus, são pessoas que buscam as riquezas em Deus. Nós temos no versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa mansidão aqui é algo que nós temos que ter bem claro em nosso entendimento. O livro de Provérbios, ele nos traz os meios pelos quais nós devemos agir para que tenhamos sabedoria.
E Provérbios nos ensina muito a respeito do dizer a verdade. Provérbios nos ensina muito a respeito de nos posicionarmos. Deus é um Deus de sim, sim, de não, não. Então, quando nós entendemos que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, essa mansidão aqui não é aquela pessoa que, amém, tá, não, eu não quero briga, não, mas tá certo, não, tá. A pessoa sabe que ela está sendo coagida a fazer coisas que desagradam a Deus, ela está passando por situações ou numa entrave ali de uma discussão, de uma conversa ou de um diálogo que desagrada ao Senhor, ou ela está tendo que omitir situações que desagradam ao Senhor. Não é esse tipo de mansidão. Não é esse tipo de mansidão. Esse tipo de mansidão aqui que o Senhor Jesus nos traz são as pessoas que se submetem a Deus. A mansidão são pessoas que até querem resolver muitas vezes com a sua própria vontade, mas elas se submetem à vontade de Deus. Nós temos que ter um discernimento, porque senão nós vamos entregando a nossa fé por poucas coisas. Algo muito, muito real que acontece nos dias. Pessoas que estão fracas na fé, fraquíssimas na fé. Por quê? Passaram uma vida sendo roubados. Primeiro que pessoas, às vezes, elas querem roubar os seus dons. Elas querem a sua forma de andar, a sua forma de falar, a sua forma de ser. Mais um pouco, elas querem o que você é. Dormir onde você dorme, comer o que você come, ser quem você é. E nós temos essa situação, porque como eu disse no vídeo passado, as pessoas têm a necessidade de uma imagem para se espelhar. O ser humano precisa se espelhar em alguém. E nós encontramos pessoas nos dias de hoje que têm uma necessidade muito grande em se espelhar em outro que se pareça. Por isso a necessidade real de muitos terem imagem por aí. Terem imagem até mesmo para seus cultos. E o Senhor abomina tudo isso. Ele diz, não, se creres... Crer é algo que você espera, mas você não vê. Então não é por vista. Fé não é por vista. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que manso não tem a ver com uma pessoa calma, uma pessoa equilibrada. Tem a ver com uma pessoa que se submete a Deus. É uma pessoa mansa porque, mas te confrontaram e você não reagiu na mesma moeda. Eu me submeto a Deus. Se alguém te ferir uma face, você dê a outra. Submeter a Deus. Agora, você está numa situação de engano, uma situação que pode gerar para você uma cadeia, e aí você vai se calar porque você é manso? Não, aí você está sendo bobo. Porque naquilo que diz respeito à nossa vida, às decisões da nossa vida, da nossa casa, das nossas finanças, nós temos que ter governo. A ordem que Deus deu em Gênesis, ele nunca mais retirou. Governai. Jesus, quando ele veio, eis que vos darei poder. O poder sobre o mal e o poder de governar. Eis que vos darei... os dons do Espírito são o quê? Dons de poder, de cura, de falar em novas línguas, poder de governo. Então, antigamente, no Antigo Testamento, nós tínhamos muito poder sobre a terra, poder sobre... Os profetas tinham os seus poderes, né, espirituais. Hoje não, ele está estendido a todos. Só que quando nós entendemos sobre mansidão, aqui no versículo de número 5, é a mansidão de se submeter a Deus. Uma situação que te aflige, você vai resolver da forma como Jesus te instrui. Na verdade, ele está instruindo aqui como é que nós devemos ser para herdar a terra. Percebe que no Antigo Testamento, quando eles estavam rodando o deserto, foi a falta de mansidão que não permitiu que eles entrassem na terra prometida, porque eles não se submeteram a Deus. Percebe que todas as vezes que estavam na terra, havia blasfêmia, havia discórdia, criaram bezerro de ouro. Aliás, o povo entrou em discordância, foi um auê só. Então não herda a terra. Para herdar a terra tem que haver mansidão. Para herdar a terra você tem que pensar até no que você vai falar. Na dúvida não diga nada. Naquilo que você vai comprar, na dúvida não compre. Mansidão, submeter-se a Deus. No versículo de número 6,
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quando eu entendo fome e sede de justiça, a gente percebe que aqui essa fome e essa sede não é uma fome e sede de alimento, mas é sim da justiça de Deus, das mãos do Senhor agindo a favor deles. Nós vivemos tempos em que os homens fazem a justiça com as próprias mãos. A lei, ela não tem sido seguida por muitos, e para fazer justiça com as próprias mãos, nós denegrimos muitas vezes, tiramos de lado todas as ordens do Senhor, deixamos de obedecer e fazemos a nossa justiça. Percebe que sem Jesus Cristo como nosso aliado, o primeiro de todos os irmãos, não há justiça. Por isso que é necessário, e a Bíblia e o Senhor Jesus nos revela, bem-aventurados que têm fome e sede. Você pode estar assim ali angustiado pela presença do Senhor, não ponha a tua mão, porque no tempo certo Ele fará justiça em relação à sua situação e a fartura chegará à tua tenda. É promessa isso aqui. É promessa da presença de Deus resolvendo aquilo para que você não se suje, para que você não coloque a tua mão. Se você colocar a tua mão, fica pior. Nós temos um relato a respeito da vida de Davi, quando Davi se apaixona por Betseba, e Betseba era casado. E percebe que Davi faz todo um trâmite, faz toda uma circunstância, cria toda uma história para matar o esposo de Betseba. E a Bíblia relata para nós que ele era um homem infiel. E Davi põe suas mãos para querer resolver as coisas do jeito dele. Primeiro que ele estava roubando uma mulher casada de uma outra pessoa, ele estava tirando uma mulher casada de uma outra pessoa. E aí ele tem um preço por tudo isso. Ele não se submeteu à justiça de Deus ou à vontade de Deus. Existem vezes em que nós queremos muitas vezes fazer as coisas por nós mesmos. E aí o que acontece? Nós acabamos sendo envergonhados por fazer por nós mesmos. Se deixássemos o Senhor ser a nossa justiça, as guerras seriam mais leves, nós não levaríamos um fardo tão desigual como muitas vezes carregamos. Fome e sede de justiça de Deus. Versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ter misericórdia, a Bíblia traz para nós uma informação muito rica a respeito de encobertar pecado. Ah, mas um pecado não tem que ser tratado, o pecado tem que ser confessado e tem que ser tratado. Acontece que quando nós temos misericórdia da vida de um pecador, Deus terá misericórdia dos nossos pecados. A Bíblia diz que quem diz que não peca, já pecou. Então todos erramos, todos pecamos, todos já fomos destituídos da glória. Através do Senhor Jesus nós temos a oportunidade de ter novamente a misericórdia do Senhor. Então tudo aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. Versículo de número 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpos de coração. Quando eu entendo sobre os limpos de coração, a Bíblia diz assim, lá no Salmo 24, que nós devemos nos apresentar a Deus com o coração puro. Olha, como é complicado muitas vezes nos apresentar com o coração puro. Como é complicado nós não nos sujarmos com tanta sujeira que há hoje em dia. Limpo de coração. É muitas vezes você parar por um momento e, na direção de Deus, pedir ao Senhor para revelar para nós mesmos quem nós somos. Amados, eu conheço pessoas que, atendendo e conversando com pessoas, eu descobri que dentro de nós tem um gigante da maldade que nem nós muitas vezes sabemos. Existe um livro que se chama O Impostor que Vive em Mim. Indico que você leia. É um livro controverso, mas é um livro real. Todos nós temos um pouquinho de impostor dentro de nós.
como temos a necessidade de ganhar vantagem. Como temos a necessidade de sermos, mas eu fiz porque eu precisava, de nos justificar. Como temos a necessidade de estar talvez acima do outro, ou tão bem quanto o outro, achamos que estamos quando aparentamos alguma coisa. E o impostor que vive em mim, ele traz várias atitudes que nós acabamos cometendo diariamente e nós nem percebemos, nos justificando estarmos justos e não somos. Por isso Jesus, com o seu sangue puro e inocente, derrubou todo em um madeiro. Por quê? Porque ele sim é a nossa justiça, é através dele que nós alcançamos em Deus. Quando nós entendemos disso, nós entendemos a necessidade de limpar o nosso coração. E sempre há alguma coisa no nosso coração para limpar. Sempre há um resquício, sempre há uma vírgula, sempre há alguma coisa lá no nosso coração para nós tirarmos. E isso nós só conseguimos através da oração. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é quem vai nos direcionar no que é que nós precisamos limpar o nosso coração. Digo isso porque eu achava sempre, nossa, mas meu coração está tranquilo, eu perdoo tão fácil. E aí eu, pelo fato de voltar a conversar e de não termos problema, estou com o coração limpo e eu resolvi fazer, estou sempre fazendo essa oração a respeito de mim mesmo, né? Senhor, revela para mim como é que eu estou por dentro, como está meu coração. Senhor, mostra para mim quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou, porque eu preciso derrubar esse gigante que está dentro de mim. Porque às vezes a gente vem alimentando gigantes dentro de nós e nós nem sabemos. E o Senhor mostra coisas horríveis a respeito de nós mesmos. Tem como limpar o coração com o Espírito Santo. É algo íntimo, é algo só você e Deus. E tem como fazer e é necessário, porque somente de coração limpo nós veremos a Deus. Por que veremos a Deus? Porque Deus é o amor. João relata isso para nós na sua carta. Deus é amor. Não tem como ver a Deus se não amar. Porque o amor só pode ser visto por quem ama. Se não limparmos o nosso coração, não amamos. Sem amar, nós não veremos a Deus. O Sermão da Montanha, ele traz todas as informações necessárias para quem quer ver a Deus, para quem quer ir à terra, para tudo. E essa passagem é para mim e para você nessa manhã. Versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. Pacificadores aqui traz pra gente um entendimento duplo. Tanto aquele que pacifica uma situação, como aquele que restabelece causas, tá? Então, às vezes nós pensamos assim, como é bom quando nós temos pessoas mais calmas, que começa qualquer situação contrária e a gente fala, não, para, olha, não pensa assim, não, pensa que vai dar certo, pensa, os pacificadores, ou de coisas que crescem dentro de nós, ou das situações seculares do mundo, ou até mesmo pressões malignas, os pacificadores que nos acalmam, são pessoas pacíficas, que levam toda a situação por um tempo de paz. Mas o pacificador, quando nós trabalhamos com essa palavra, nós temos o entendimento que pacificador também, ele tem o propósito inicial de restabelecer. Então, assim, nós só seremos chamados filhos de Deus quando nós só pacificamos situações para que terminem em paz, mas quando nós também restabelecemos situações, restabelecemos amizades, restabelecemos união de pais e filhos, filhos e pais, de cônjuges. Meus amados, hoje em dia a gente só ouve a seguinte informação. Tá divorciando? Era difícil. Meu amado, larga mesmo. A fila anda. Não, o povo, eles dão uma facilidade para a fila, como se desse a oportunidade que nós estivéssemos pagando ou comprando alguma coisa. E existem pessoas para restabelecer relacionamentos. E Deus nos chama a sermos pacificadores, mas também a restabelecermos. Você que é filho me ouve nessa manhã. Teu pai e tua mãe brigam muito. O que é que você faz dentro do teu lar para restabelecer a paz entre teu pai e a tua mãe? Porque talvez quando você
nasceu, teu pai e tua mãe já eram casados e não brigava tanto quanto briga agora. Será que você não é o maior custo, motivo, que leva o motivo, que dá motivo para que o casal venha muitas vezes a discordar ou alguma coisa assim? Porque sim, eu conheço filhos que provocam a desunião do casal dentro de casa. É muito triste. Assim como eu conheço pais e mães que jogam filhos contra pai, pais que jogam filho contra... Gente, é muito triste. Daremos conta e não seremos chamados filhos de Deus. Então a função não é só pacificar, é restabelecer. Então precisamos, se você está vendo um irmão que não está se dando bem com alguém que deu a vida toda, meu irmão, a tua função é, você também não é fácil, perdoa, dá mais uma chance. Você não precisa estar andando junto todos os dias, mas é seu irmão, vai morar na glória junto com você. Um dos dois vão, quem é eu não sei, mas tenta restabelecer aquilo ali, levando a pessoa para um tempo de paz. Quando a gente restabelece, a gente leva a um tempo de paz, a gente pacifica uma situação, a calmaria se estabelece. Aonde Deus está, restabelecer e pacificar é necessário, porque senão não será chamado filho de Deus. Quando nós vemos ali também, versículo 10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa palavra perseguição também traz pra gente bem-aventurados que sofrem intolerância. Intolerância. E aqui eu vou entrar em dois temas que são muito... que causam em mim muitas vezes uma intolerância. E eu oro em mim mesma para que eu volte a tolerar. Temos uma sociedade hoje em que a lei moderna tem a cada dia mais colocado, ampliado suas cláusulas a favor de coisas tão pequenas. Tão pequenas. É por causa de cor, é por causa de muitas coisas que nós não precisaríamos estar discutindo. Porque a intolerância, ela só acontece quando ela é provocada por alguém. Nada surge como intolerância se não tiver uma voz de proclame antes. Vou clarear para ficar mais fácil. Bem-aventurados que sofrem perseguição. Tem gente que sofre perseguição porque não respeita os limites do outro. Em suas vestes, na sua fala e nas suas escolhas. Se escolhemos o que queremos para as nossas vidas e se respeitássemos a sociedade como um geral, a intolerância ela não era tão gritante como é nos dias de hoje. Mas existem pessoas que têm a necessidade de gritar aos quatro cantos suas escolhas, querendo e forçar ao outro que te tolere, meu amado. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Nós vivemos numa sociedade onde temos que aprender a nos respeitar. Você que sofre perseguição por causa da justiça, por causa do que é justo em Jesus Cristo, você que sofre intolerância porque as suas escolhas em Deus, causam palavras torpes, picuinhas, risadinhas, fique em paz. Teu é o reino dos céus. Fora disso, temos que meditar o que é intolerância. Quando nós temos o entendimento, por exemplo, sobre bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Bem-aventurados sois vós. Esse injuriarem e perseguirem é no caso de insulto. Todos os que te insultarem, mentindo a respeito de você, por minha causa,
tentando criar uma cilada a respeito da tua vida, tentando criar uma contenda e colocar o teu nome, fique em paz. Deus é um Deus de desatar todos os nós. Se tem algo que isso eu aprendi, um lado bom da idade é que nos traz sabedoria em algumas ações. Eu nunca bati na porta de ninguém para me justificar nada. Não faço isso, eu não perco tempo com isso. Eu peço o Espírito Santo de Deus, oh Deus de toda obra, faz aquilo que eu não consigo, porque Deus faz de uma forma que Ele fecha a boca de quantos leões forem necessários e que tiverem ao seu lado. Bem-aventurados os que são perseguidos e que mentem sobre vocês por minha causa. E aí nós temos, por minha causa, e aí nós temos o versículo 12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quando nós lemos o sermão da bem-aventurança e o Senhor Jesus falando, né, dessa condição de bem-estar nosso, de buscar recursos no céu, a presença do céu para as nossas coisas na terra, ele diz assim que nós devemos nos alegrar por fazer a diferença nessa terra, porque assim foi os que perseguiam. Nós vemos muito isso na vida do povo de Deus, o quanto os que perseguiam o povo de Deus, os chamados, os escolhidos de Deus, o quanto eles reivindicavam em Juízes, eles reivindicavam pelos profetas, eles reivindicavam o tempo todo justiça. Eles tentavam armar de todas as situações, reivindicando a vida do povo de Deus. Por quê? Porque quando nós estamos em Deus, sinceramente, nós vivemos em paz, mas uma paz que é do Senhor Jesus dentro de nós. Se nós abrirmos os nossos olhos carnais, em volta de nós há uma guerra constante. Há uma guerra constante. Uma guerra de pessoas para com pessoas, de país contra país, nação, reino contra reino. Quando nós estamos em Deus, dentro de nós tem que haver essa paz. E ainda diz assim, ó, o vosso galardão é porque é grande o vosso galardão no céu. O presente que Deus tem preparado, a coroa da vitória, aquilo que Deus tem para entregar em suas mãos, devido ao que você sofreu aqui na terra, é grandioso demais. Então a Bíblia, na verdade, já dá para a gente um escape, um entendimento de que tudo aquilo que os profetas passaram no Antigo, nós temos que entender que não foi diferente. O fim de todos eles, de todos os homens e mulheres de Deus que se dispuseram à presença de Deus, foi positivo o seu fim e grandiosíssimo o seu futuro em Deus. Para nós não vai ser diferente, tá? Todos aqueles que reivindicarem a tua vida, mas porque a tua forma de agir está conivente, está parecido com aquilo que o Senhor Jesus espera, fique feliz, exultai. Tem perseguição porque você vive o que Deus quer? Fique feliz. Tem perseguição porque você é um bem-aventurado de Deus? Fique tranquilo. Cilada, de morte nenhuma desse tipo trágico você será acometido. Deus te livrará em todos os momentos. Deus é aquele Deus que todo aquele que se volta para Ele, Ele declara, bem-aventurado tu és. Se você me ouve nessa manhã, volte-se a Deus todos os dias. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus, quando disse bem-aventurados para toda aquela multidão que se encontrava lá, Ele via o meu rosto e o seu rosto naquele lugar. Ele sabia que em algum desses momentos, em alguma dessas situações, nós nos encaixaríamos. Pode ser que eu não me encaixe em todos, mas pode ter certeza que aqui dentro do sermão da bem-aventurança tem situações específicas para mim e para você, porque Ele conhecia todos. O Criador sabe quem somos. E eu digo para você, se lançarmos mão de nós em Jesus,
e se tomarmos conta daquilo que Deus der em nossas mãos para que nós venhamos administrar, seremos chamados de filhos de Deus. Herdaremos a terra. Tem promessa terrena e tem promessa celestial. Todas as vezes que precisa de coisas terrenas, as bem-aventuranças é com coisas da terra. Todas as vezes que agimos como Jesus agiu, temos bênçãos celestiais. Temos bênçãos que vêm de cima para baixo. Temos que entender o sermão da bem-aventurança. Esse sermão é uma graça, é um favor, é um benefício dado ao homem, mesmo sem merecer. Temos que aprender a deixar manifestar essa graça que não merecemos, mas o nosso Senhor Jesus, o Cristo, venceu por nós. Amém? Que nessa manhã você possa ser chamado de bem-aventurado de Deus, bem-aventurado em Deus. Se você não está sendo bem-aventurado em algum lugar, peça direção ao Espírito Santo. Espírito Santo, no que eu estou? Será que eu estou sendo perseguida? Será que não estão tendo tolerância comigo por causa da minha forma de agir? Será que o problema está no outro ou sou eu que estou provocando isso no outro? Porque às vezes nós estamos provocando isso no outro e nós não sabemos, achamos que estamos sendo perseguidos porque a vida inteira fui perseguido e sou eu que estou provocando essa perseguição. Temos que ter entendimento para não fazermos uma oração de tolo e para que possamos viver o melhor e da melhor forma, aqui ainda, e um dia vermos a glória manifesta de Deus e morarmos com Ele no céu. Fique na paz do Senhor, que essa palavra possa trazer para você assim uma alegria muito grande, um entendimento, um desejo de receber essa bem-aventurança que o Senhor Jesus declarou aquele dia e declara hoje através e sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor, um abraço, compartilhe, comente, deixe seu like, deixe seu comentário, para nós é muito importante. E até domingo que vem com o próximo vídeo.